Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, faz parte da vida de todo mundo. O jeito que a gente fala dos outros. É algo que acontece o tempo todo, mas que raramente a gente para analisar com a profundidade que o tema merece, né? Então vamos direto ao ponto com aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez. Conversar sobre alguém que não está presente é, por definição, algo ruim. A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Bom, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente vai começar definindo o que é fofoca de verdade. Depois, vamos ver as exceções quando falar não é um problema. Aí vamos entender a diferença crucial entre fofoca e calúnia, que é bem mais séria. Vamos ilustrar tudo com uma história bem forte e, no fim, ver qual é o caminho para resolver as coisas. Para começar, vamos colocar os pingos nos is. A palavra fofoca é usada para tudo quanto é tipo de conversa, né? Mas dentro dessa estrutura de pensamento teológico, ela tem um significado muito específico. E aqui está o pulo do gato, o ponto que muda tudo. Olha só, segundo essa ética, a fofoca não é sobre contar uma mentira. Pelo contrário, ela trata de algo que é verdade, um defeito que a pessoa realmente tem. As palavras mais importantes aqui são oculto, ou seja, era algo que ninguém sabia, e injusta, porque revelar esse segredo causa um dano que não era necessário. A própria origem da palavra já nos dá uma imagem muito poderosa. Fofoca vem de fuca-fuca, um termo de um dialeto africano que significa remexer. É como imaginar um copo de água limpinha, cristalina, com um pouco de areia lá no fundo. Tá tudo em paz. A fofoca é o ato de ir lá e chacoalhar essa água, sabe? Deixar tudo turvo, sujar o que antes estava claro. E olha, isso não é uma preocupação de hoje em dia, não. Levar a sério o que se fala dos outros era tão importante para Santo Agostinho que ele tinha essa placa na mesa de trabalho dele. Era um aviso bem direto para os convidados. Certo, mas e se a intenção for boa? Essa estrutura também reconhece que nem toda vez que se revela uma falha, a intenção é maliciosa. Existem momentos em que é permitido e, às vezes, até necessário falar sobre o assunto. Basicamente, existem duas grandes exceções. Primeiro, se a falha de alguém já é super conhecida, todo mundo já sabe, então não se está mais revelando um segredo. E, o mais importante, se o objetivo é proteger alguém de um perigo real, por exemplo, alertar um amigo sobre um mau negócio, isso não é visto como fofoca. É considerado um ato de caridade. No fim das contas, a intenção é o que manda. Agora a gente vai para o coração da nossa análise, e é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias. Porque se falar de um defeito verdadeiro já é um problema, existe algo que é considerado muito, mas muito mais grave. E aqui está a diferença fundamental. Vamos lembrar, a fofoca revela uma verdade que estava escondida. Já a calúnia é o exato oposto. Ela inventa uma mentira. É atribuir a alguém um defeito que a pessoa simplesmente não tem. Uma destrói a reputação com a verdade, a outra com a falsidade. Para reforçar o peso que a calúnia tem, vamos olhar a etimologia. A palavra vem do grego diabolos, a mesma raiz de diabo, que significa o acusador. Isso conecta o ato de caluniar diretamente à figura do acusador por excelência, mostrando a gravidade que essa ação carrega. Para a gente entender o poder de destruição que uma calúnia tem, nada melhor do que uma história. Essa é uma narrativa clássica que ilustra muito bem como uma única mentira pode desencadear uma verdadeira tragédia. A história começa lá na corte portuguesa. Havia um pajem muito conhecido por sua fé e por ser leal à rainha. Só que um outro cortesão, movido pela pura inveja, inventou uma mentira grave sobre o pajem e foi contar para o rei. O rei, cego de raiva, nem quis investigar. Ele já partiu direto para um plano mortal. Ele foi até um forno de cal e deu uma ordem sinistra para o responsável. A próxima pessoa que eu enviar aqui e que perguntar se minhas ordens foram cumpridas, jogue-a no fogo. Então, o rei mandou o pajem inocente em direção ao forno, com a tal mensagem fatal. Mas, no caminho, o pajem ouviu os sinos de uma igreja. Sendo um homem muito devoto, ele parou para assistir à missa. Quando a primeira terminou, começou uma segunda, e ele decidiu ficar. Enquanto isso, o cortesão caluniador, impaciente para ver seu plano dar certo, foi ele mesmo até o forno. Chegando lá, ele perguntou ao encarregado: "E aí, as ordens do rei já foram cumpridas?" O forneiro, seguindo as instruções ao pé da letra, agarrou-o e o jogou nas chamas. A calúnia se voltou contra o próprio caluniador. Essa história ilustra bem o tamanho do dano, né? Mas qual é a solução? Essa estrutura teológica oferece um caminho bem claro, tanto para quem causou o mal, quanto para quem o sofreu. Para quem caluniou, não basta só pedir desculpas. A reparação precisa ser ativa. Primeiro, é preciso desmentir o que foi dito, mesmo que seja humilhante.
Segundo, é necessário fazer de tudo para restaurar a boa fama da pessoa. E terceiro, se a mentira causou algum prejuízo financeiro ou material, a compensação é um dever. E para a vítima? Bom, o caminho proposto é igualmente desafiador, mas o foco é na cura interior. Envolve perdoar sinceramente, sem guardar ressentimentos. O verdadeiro perdão, segundo essa visão, também implica em esquecer. E por fim, o passo mais difícil, rezar pela pessoa que causou o mal. É um processo descrito como algo divino, não apenas humano. No fim, essa estrutura toda nos mostra que nossas palavras não são só sons. Elas são ações. Elas têm o poder de turvar a água ou de limpá-la. A questão que fica não é apenas o que falamos, mas por que falamos. Cada conversa sobre alguém ausente é uma escolha. Estamos agindo por caridade, para proteger, ou por injustiça para diminuir. O tipo de mundo que a gente constrói depende da resposta.